Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir aqui no caso ao Peito do Enerd respondendo aos comentários da Batalha Mortal de Saitama vs Madara Rikudou. Na minha cabeça, eu não vou mentir pra vocês, eu já tinha reagido a esse vídeo postado pra vocês, mas enfim, eu fiz confusão, eu só reagi no caso à Batalha Mortal de Saitama vs Madara. Se não me falha a memória, eu acredito que eu concordei com o resultado de Saitama vencedor. Porém, eu fiquei pensando aqui e eu não sei realmente se eu ainda concordo com esse resultado não. Eu acredito que talvez o Madara possa sim ter as suas chances lá de vitória. Mas bora ver o que o Peito vai fazer aqui no Respondendo Comentários de hoje. E bem, se você for novo no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. E se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho. E sem muita enrolação, bora para esse react. O Saitama deitou o Madara na porrada e é claro, né, que teve mequetrefe inconformado. Bora responder o que vocês perguntaram naquele vídeo. Ô, rapaz, foi radical. Vamos lá. NX Trunks, Peter aqui. Galera, os comentários dessa batalha mortal entre o Madara e o Saitama pegaram fogo. Mas é assim mesmo, fazer o que eu estou ofício. Tá na chuva, é pra se molhar. Dito isso, bora responder o que vocês perguntaram lá no Madara vs Saitama. Doutor Coelho perguntou: Peter, diz aí, você fez a batalha mortal do Goku vs Saitama há alguns anos. Você acha que hoje, em dia, com o fato do nível de poder de ambos os personagens ter crescido, o resultado seria diferente? Eu acho que seria bem interessante você refazer essa batalha mortal hoje em dia. Caso responda, gosto muito do seu conteúdo, você manda muito bem. Ô, valeu! Sim, talvez valha a pena a gente fazer um segundo round aí entre o Goku e o Saitama. Até porque naquele vídeo lá, né, que a gente fez há 4 anos atrás, a gente disse que caso as duas obras apresentassem novos acontecimentos, eu sempre falo isso, né? Nada iria impedir a gente de fazer um segundo round. Mas se eu responder pra você, né, se teria alguma diferença no resultado, aí não tem necessidade de fazer a batalha mortal. Afinal, estaria dando spoiler desse vídeo, né, rapaz? Mas valeu pela pergunta. O Thiago Garcia de Souza, bom, ele escreveu uma bíblia aqui, então bora responder por parte. Vamos começar. Uma batalha mortal incrivelmente boa, Peter, mas acho que o Madara, sendo um ninja considerado gênio, poderia criar uma estratégia para vencer o Saitama, como bloquear os socos do Saitama com as próprias Gudodamas. Sim, o Madara poderia tentar bloquear os socos do Saitama com as Gudodamas, mas ele esbarraria em 2 problemas aí. O primeiro é a vantagem em velocidade que o Saitama claramente tem. E o segundo é que a gente mostrou que a força do Saitama é tão colossal que ela pode matar o inimigo até se ele errar o soco. Bora lembrar que é só o deslocamento de ar do soco normal dele, cara. Só isso abriu uma montanha ao... É aqui que eu creio que a minha opinião divergiu, porque eu tava pensando, o Madara é fisicamente imortal, então por mais forte que seja o soco do Saitama, será que esse soco realmente ia matar um cara que foi dito como imortal? É meio complicado, tá? Aí vai ter uma galera que vai comentar: ah, mas se o Madara é imortal, por que que ele morreu? Basicamente, depois que a Kaguya ressurge do Madara, ela meio que suga lá os poderes do Madara e, enfim, extrai as bijus dele. E a única forma, digamos, que o Madara tinha de morrer naquele momento era exatamente se tirasse, extraísse as bijus dele. Se extraísse as bijus dele, ele perde basicamente boa parte dos poderes, como, por exemplo, a tal da imortalidade, né? Então, basicamente foi isso. Tirou as bijus, como todo Jinchuriki, ele iria, no caso, morrer. Também não tinha nem a Gedomazo dentro dele, que nem aconteceu com o Obito, pra ele durar mais um tempinho ali. Então ele realmente morreu mais rápido porque não tinha nada ali. Tirou o Biju, tirou o Gedomazo, então ele iria morrer. Mas se você é uma pessoa que não tem meios reais de, no caso, extrair as bijus do Madara, no caso, tirar os poderes dele, ele vai ser dito ainda assim como imortal fisicamente. Então fica meio complicado aceitar que, por mais forte que o ataque do personagem seja, que ele vai de fato conseguir matar alguém que foi dito como imortal fisicamente, né? Então não sei se de fato o Saitama, mesmo com o soco sério dele, conseguiria eliminar o Madara. Tipo, pode explodir o Madara? Pode. Mas quem garante que o Madara não ia voltar, entendeu? Fica essa dúvida no ar. Meio. E com o soco sério ele desintegrou um ataque Planet Buster do Boros. Vamos continuar aqui. Ou usá-las para desintegrar o planeta. Ele só não fez isso em Naruto, pois não era o objetivo dele destruir o planeta. Mas as Gudodamas têm essa capacidade, deixando o Saitama sem chão para poder se propulsionar e sem oxigênio para respirar, enquanto o Madara pode voar com as liberações. Nessa época, é quase certeza que não tinha acontecido a luta de Garou versus Saitama. Senão ele saberia que no caso o Saitama pode, que digamos, se locomover no vácuo do espaço soltando pum. É exatamente isso que você ouviu. O Saitama consegue se locomover soltando um peido. É basicamente isso. Elementais e respirar criando ar em volta dele. Peraí, o Madara não destruiu o planeta porque não era o objetivo dele, mas de repente ele encontra um cara que nunca viu na vida e só ele imagina que destruir o planeta é uma possibilidade. Isso não faz o menor sentido.
Galera, vou falar a mesma coisa que eu falo pros fãs de Dragon Ball que vem com esse caô de destruir planeta. Isso realmente nunca foi o objetivo do Madara e não faz nenhum sentido achar que mesmo que ele pudesse, ele iria destruir o planeta pra ganhar, teoricamente, uma luta. Tipo, ele vai destruir o planeta e depois ele vai viver aonde? Tipo, não faz nenhum sentido esse argumento de que o personagem vai destruir o planeta e pra ganhar a luta. Isso é absurdo, tanto pro Madara como com os personagens lá de Dragon Ball. Não cola, isso aí é desespero de fã que quer forçar a qualquer custo a vitória do personagem. Mas não cola não. Mas aqui, de qualquer forma, eu falei no vídeo, respondendo comentários de Kaguya versus Drácula, que para usar uma Gododama expansiva, a Kaguya precisaria coletar todo o chakra absorvido pela Shinju. Ou seja, necessitaria de preparo, porque ele teria que coletar esse recurso antes da luta. Então vamos continuar. Além disso, eu acho que o Tsukuyomi Infinito é muito superior em dano mental do que Tatsumaki poderia infligir. Afinal, ele é abastecido com o poder divino da própria Kaguya, enquanto a Tatsumaki não está nem perto deste nível. Para o Madara usar o Tsukuyomi Infinito, ele precisa obrigatoriamente de uma vantagem de terreno. Porque ao contrário da Kaguya, ele não pode abrir um portal no céu para invocar uma lua, não dá. Ele precisa obrigatoriamente que o combate esteja acontecendo à noite. Na real, ele pode, porque a habilidade de abrir portais dimensionais que a Kaguya usa vem de fato do Rinne Sharingan. Rinne Sharingan é esse que o Madara tinha. Então ele, teoricamente, também tinha a habilidade de abrir portal dimensional, pegar a lua de outra dimensão e usar o Tsukuyomi Infinito. Mas o ponto principal é que o Madara não precisa, no caso da lua, para usar o Tsukuyomi Infinito. Ele só precisa da lua, no caso, para usar o Tsukuyomi Infinito em escala global, em escala planetária. Se ele quiser de fato afetar todo o planeta, ele vai necessariamente precisar de uma lua para, no caso, potencializar o alcance da técnica, mas a lua de fato não é necessária para de fato ele usar o Tsukuyomi Infinito. Se ele quiser usar o Tsukuyomi Infinito em uma única pessoa, ele pode usar o Tsukuyomi Infinito diretamente na própria pessoa. Então, não, a lua não é necessariamente obrigatória para o Madara poder usar o Tsukuyomi Infinito. Bora seguir. E com uma lua cheia no céu. E considerar isso é roteirizar a favor do Madara, ok? Saitama sim é incrivelmente forte, tem boas chances de vencer, mas ele não venceu Boros com um soco só, então é provável que Madara também sobrevivesse. Afinal, não foi provado que Madara não pudesse se regenerar a partir de uma gota de sangue como o lobo. Ele só não fez isso, pois ninguém em Naruto conseguiu causar este nível de dano nele. PS, não sou fanboy de Naruto, só estou vendo outros ângulos que podem não ter sido explorados completamente durante a batalha. Você dizer que o Madara poderia se regenerar, né, porque não foi provado que ele não conseguiria, é a lógica do Chaves, ou seja, o homem invisível está aqui e a prova disso é que eu não estou vendo ele. Isso não é argumento. E o Boros se regenerou depois de ser completamente explodido pelos socos normais consecutivos do Saitama. E depois disso ele ainda tinha força bastante para lançar o canhão que ruge estrela lá em colapso. O Madara, depois que tomou o Night Guy, ficou agonizando em dor no chão. E convenhamos, ele só sobreviveu porque aquele bando de bocó lá ficou olhando ele se regenerar enquanto o Guy quase morria depois de abrir um 8º portão. O famoso clichêzão do vilão recuperando as forças enquanto todo mundo fica lá só olhando. Então não tem nem comparação. O Boros é muito mais resistente que o Madara. Ó, bora por partes. O Peter tentou usar ali, no caso, aquela técnica de tentar ridicularizar o argumento do cara, comparando, no caso, com o argumento de Chaves, né? E geralmente quando faz isso dá muito certo, porque a galerinha vai realmente assimilar o argumento do cara com o Chaves e vai achar que é algo ridículo, logo vai invalidar o argumento do cara. Porém, não funciona bem assim, tá? No caso, o Madara, que foi de fato ali, que sentiu o duplo ataque lá do Guy, era o Madara antes de ser imortal. A cena específica que ele tá deitado ali no chão foi no primeiro soco que o Guy deu, e ali o Madara ainda não era imortal. Mesmo depois que o Guy acertou o ataque principal dele lá, o ataque final, o Guy noturno, que destrói metade do corpo do Madara, e o Madara fala que quase morreu, o Madara até ali ainda não era imortal. Então não importa que se o Boro, no caso, conseguiu se regenerar de uma célula ou algo do tipo. O fato é que o Boro não era imortal. Nunca foi dito em One Punch Man que o Boro era imortal. Apenas que ele tinha uma ótima regeneração. Então o ponto que o cara colocou ali é válido. O Madara foi dito de fato como imortal. Ninguém de fato conseguiu ferir ele a ponto dele ficar que nem o Boros para ver se de fato ele iria voltar. Mas até onde foi mostrado, sim, o Madara era fisicamente mortal. Ele teve metade do corpo destruído ali pelo Guy antes de ser imortal e ainda assim conseguiu sobreviver. E ali provavelmente foi pulmão, foi coração, foi uma porrada de órgãos e ele conseguiu se regenerar em segundos como se não fosse nada, tá? Depois de ter sofrido isso daí é que ele de fato se torna imortal. Foi partido ao meio pelo Sasuke também ali.
E também ficou de boa. Tipo, ele praticamente não se importou que tava partido ao meio. Foi pra outra dimensão, ficou conversando com o Obito. Só depois de conseguir o outro Rinnegan foi que ele se regenerou, porque não tava fazendo diferença pra ele. E voltou como se nada tivesse acontecido. Então, de fato, o que é dito em Naruto é que sim, o Madara é imortal. E é um fato que ninguém conseguiu, de fato, destruir ele a nível que ele ficasse, tipo, em pedaços, que nem o Boro ficou ali, pra de fato ele voltar. Então você não tem como realmente garantir que se o Madara fosse completamente explodido, ele não voltaria. Porque o que a obra fala é que ele era assim imortal. Então não dá para simplesmente ignorar isso daí. E os argumentos que o Peito falou ali foi baseado no Madara antes dele ser imortal. Então tem que ficar de olho. Jiraiya Oliveira lhe disse: de acordo com Jiraiya, um genjutsu afeta o sistema nervoso do alvo através da manipulação do chakra interno. Só aí podemos descartar os genjutsus, pois Saitama não possui chakra por não fazer parte do universo de Naruto, onde a Kaguya é a progenitora do chakra, o que significa que antes dela ninguém possuía chakra na Terra. E como no universo do Saitama ninguém comeu o fruto da árvore divina ainda, deduzo que Saitama é imune a genjutsu por não possuir chakra. Então, a gente já falou sobre isso no vídeo, respondendo comentários lá do Madara contra os 3 almirantes de One Piece. E lá a gente mostrou que essa ideia de que genjutsu só funciona em quem possui o mesmo chakra criado pela Kaguya é falsa. Eu mostrei pra vocês que até animais selvagens caíram no Tsukuyomi infinito. E isso porque já existiam outros tipos de chakra antes da Kaguya chegar. O Peterson agora, hein? Galera, basicamente é o seguinte, pra você cair em genjutsu, você não precisa, no caso, ter chakra. Você só precisa ter, no caso, um cérebro, uma mente, sistema nervoso, entendeu? Basicamente isso. Se você tem uma espécie de raciocínio, você fica suscetível a genjutsu, é basicamente isso. Se você tem uma espécie de raciocínio e tem algum dos 5 sentidos, você fica suscetível a cair em genjutsu. Ter chakra ou não é quesito obrigatório para você cair no genjutsu. Porém, tem um fato importante de mencionar, que no caso é, não ter chakra deixa você ainda mais suscetível a genjutsu. Porque quem tem chakra pode reconhecer o genjutsu e pode, no caso, tentar quebrar o genjutsu por aquela técnica de, no caso, parar o próprio fluxo de chakra e meio que assim cancelar o genjutsu. Porém, quem não tem chakra é ainda pior, porque essa possibilidade de quebrar o genjutsu parando o fluxo de chakra não existe, porque a pessoa não tem chakra, mas a pessoa, se ainda tiver 5 sentidos, se ainda tiver um tipo de consciência, um tipo de mente, ainda vai ser, no caso, afetado por genjutsu. E no caso, a gente tem o exemplo aí dos animais que de fato não tinham chakra e caíram no Tsukuyomi infinito. E também tem civis como aquela garota lá que o Itachi colocou sob genjutsu para, no caso, distrair o Jiraiya. Ela não é ninja, ela de fato também não tem chakra e ainda assim caiu em genjutsu. Então não existe essa história que só cai em genjutsu quem é do universo Naruto, só cai em genjutsu quem tem chakra. Não existe isso. Se você tem 5 sentidos, se você tem um tipo de consciência, você é suscetível a genjutsu sim. E não ter chakra não é vantagem, na verdade é desvantagem, porque você nem sequer teria a possibilidade de cancelar o genjutsu, forçando, no caso, a parada do seu fluxo de chakra. Entendidos? Quase meu xará isso aí. Mas e os clones invisíveis que vão pra outra dimensão? Bom, vamos lá, você tá falando do limbo, né? Bora lembrar que os clones invisíveis do Madara só lutam corpo a corpo, né? A gente nunca viu um único clone do limbo usando um Budodama, que tecnicamente é a única coisa que pode ferir o Saitama. E a gente também mostrou tudo aquilo que o Saitama tomou na cara, como os golpes do Boros, né? Segundo o Databook, as sombras do limbo têm as mesmas habilidades do Madara original, ou seja, vai ter no caso os poderes do Rinnegan, vai ter os poderes do Mangekyou Sharingan, enfim, vai ter todos os poderes do Madara original. Dentre eles está o que? O caminho humano. E então, se uma sombra do limbo, que é imperceptível, for até o Saitama e usar o caminho humano, poderia sim, no caso, extrair a alma do Saitama. Até então não foi mostrado, pelo menos até onde eu lembro, não foi mostrado nada do tipo de alguém tentando tirar a alma do Saitama ou algo do tipo para ele resistir. Então eu creio que poderia sim, talvez, dar certo contra o Saitama aí. Os socos do Marugori, a compressão de buraco negro e várias outras coisas. Pô, tipo, não chegam a 1% do que é necessário pro Saitama sequer se incomodar. Mas isso são coisas físicas, digamos, né? É buraco negro, gravidade do buraco negro, a força lá do gigante, é tudo coisa física. Isso aí a gente realmente sabe que o Saitama é muito bom. Mas um ataque que vai direto à alma dele, para extrair a alma dele, a gente nunca viu o Saitama resistir a algo desse tipo. Pelo menos eu não estou lembrando aqui de cabeça nada parecido que o Saitama já tenha passado, tá? Se você estiver lembrando aí de alguma cena que o Saitama resistiu a algum ataque que foi direcionado à alma dele, já comenta aqui embaixo, porque de cabeça realmente não me vem nada à mente. Então se o Madara usar o limbo para os clones dele ficarem batendo no Saitama, tipo, o tempo todo, sem exagero, o Saitama sairia isso aí como se fosse vento. Dali-sama! Peter, em um vídeo você disse que as esferas do Madara, esqueci o nome das esferas, pode desintegrar o corpo ao serem tocados, e mesmo se o oponente tivesse regeneração, o oponente não podia regenerar. E se o Madara acertasse essas esferas no Saitama, não tô discordando da batalha, mande salve.
Um salve, tamo junto. Assim, é claro que conceitualmente eu entendo como se fosse o Saitama não sendo afetado pelo Gudodama, porque ele meio que foi feito pra ser assim. Mas é claro que não tem prova nenhuma de que ele... Mas o Saitama foi feito para, num caso, ser invencível, digamos assim, dentro do próprio universo. A partir do momento que você tira ele do universo dele, bota no universo neutro, esse negócio dele ser invencível já cai por terra. A gente vai ter que analisar a partir dos feitos que ele tem. Então, até onde eu também me lembro, o Saitama não resistiu a nada que tenha um poder de destruição igual ao das Gudodamas, porque elas, no caso, não são um poder de destruição, no caso, quantitativo, é no caso qualitativo. Ela não quer saber se você tem uma resistência muito grande, uma durabilidade muito grande, ela vai simplesmente ignorar e vai te desintegrar, independente do seu nível de resistência. É basicamente isso que as Gudodamas fazem. Então, pra gente falar que o Saitama resistiria a algo desse tipo, no mínimo a gente já tinha que ter visto o Saitama dentro do próprio universo dele resistindo a algo parecido, que tem um efeito pelo menos parecido ao das esferas da luz da verdade. E até onde eu lembro mais uma vez, não tem. Então, sim, as esferas da verdade, se tocasse o Saitama, poderiam sim dar certo. Seria imune a algo que desintegra a matéria e a alma, porque ele nunca enfrentou ninguém que faz isso. Da mesma forma que a gente não sabe se o Saitama também é imune à magia, ao calor do sol, né, ficar sem oxigênio. Então, nesse caso, a gente parte do pressuposto que sim, a Gudodama poderia matar o Saitama. É exatamente por isso que a gente falou no vídeo que, colocando numa balança, as possibilidades do Saitama seriam maiores do que a do Madara. Eu não estou descartando a possibilidade do Gudodama desintegrar o Saitama, mas você tem que, no final das contas, pegar o que sobrou para cada um, né? Colocar na balança. Se você pergunta, e se o Madara acertasse as Gudodamas? O fã de One Punch Man também poderia perguntar da mesma forma. E se o Saitama já começasse a luta com um soco sério? O Madara é fisicamente mortal, ele poderia se explodir, mas depois iria retornar. E o Saitama, iria, no caso, resistir às esferas da verdade? O que você me responderia nessa? Isso é exatamente colocar na balança, né? Quando a gente diz que o Saitama vence o Madara, eu não estou dizendo que não existe possibilidade nenhuma do Madara vencer, mas sim que as chances do Saitama vencer são maiores. E a gente teve que dar a vitória pro Saitama. Se você naquele ponto falasse os dois começando série, hein? Se você passa a regra pros dois, uma luta, começa a série vocês dois, sou juiz, vou apitar aqui, vocês partem pro ataque. Apitou. Quem você acha que tem mais velocidade pra mandar um ataque? Pô, não é possível você falar o Madara, é impossível. O Saitama é velocidade da luz pra cima, vai mandar... No quesito velocidade aí realmente não dá. O Saitama é mais rápido que o Madara. Isso aí não tem nem margem pra gente discutir. É indiscutível isso aí, na minha opinião. O Saitama é mais rápido. Um soco no Madara e vai vencer na hora. Então, assim, é balança. É o que sobrou quem tem mais condições de vencer. A verdade é essa. Isso até me lembra uma luta aqui no canal, a Batalha Mortal, que era Madara versus Goku, acho que é essa, né? Não me lembro direito agora. Que eu me lembro quando eu escrevi essa batalha, assim, eu dei a vitória pro Goku, mas eu pensei na memória, mas o Madara pode colocar o Goku no Genjutsu. Eu fiquei pensando muito isso, mas eu tive que usar essa mesma situação da balança, né? Quem tem mais condições de vencer. Vamos lá, Guilherme Guimarães, eu sei que é impossível, mas se por algum motivo o Gai conseguisse controlar totalmente o oitavo portão sem sofrer dano usando o poder total do oitavo portão, a regeneração do Madara ainda assim bateria de frente? Eu acredito que não, porque teoricamente o Gai só não matou o Madara exatamente porque ele parou de bater nele. Se ele continuasse inteiro depois do Night Gai, que lembrando, né, explodiu metade do corpo do Madara, ele ainda estaria bem o suficiente para explodir a outra metade. O David Fernandes... Se a gente estiver falando do Madara daquele momento, isso aí deve ser verdade, tá? Se o Gai tivesse energia pra continuar naquele pique, dando mais ataques daquele mesmo nível de poder no Madara, ele provavelmente teria vencido o Madara daquele momento. Se fosse o Madara de depois de se tornar imortal, depois de absorver a árvore divina, aí já não importa o que o Gai fizesse. O Madara ia continuar se regenerando, ia continuar voltando. Isso considerando que essas duas versões do Madara ia continuar, digamos, brincando, sem levar a luta a sério e sem usar os poderes especiais que ele não usou durante a luta. Porque, pra quem não sabe, o Madara falou que ia brincar de fato com o Gai, ia testar ele ali, e não usou tudo que ele podia usar. Peter, sou fã do Saitama, mas só concordei com o resultado depois da explicação no final. Que bom, né? Porque a ideia é exatamente essa. Muita gente tem o mau costume de se basear só no resultado e ignorar a explicação. Muita gente... Isso é verdade. Sabe, quer só saber quem ganha e não motivo. Vai direto pro resultado. Então, se você não concordou com o resultado da luta, mas se convenceu depois que eu vi a explicação no final, ótimo. Até porque a animação é puramente ilustrativa. A gente imagina mais ou menos como é que seria a animação para depois no final dar o resultado. Mas a verdade, galera, assim, tipo,
Eu tô muito acostumado com isso. Muita gente pula pro final. Verdade. Que é isso? Que absurdo, não soube analisar. Não, a pessoa nem viu e fala que eu não soube analisar. Vai por mim que tem muito isso. Tem. Jordan Terror da Losbot. Mas o Madara poderia facilmente ganhar do Saitama com o Genjutsu. Tá vendo, olha aí? Esse é um ótimo exemplo de alguém que fecha o vídeo antes da explicação do resultado. Você não viu nada, só o resultado. Rick LD777. Não foi um pouco injusto o Madara vs Saitama? Eu acho, mas ok. Eu já falei isso aqui uma vez, mas sem problema, eu repito. Injusto é exatamente colocar o cara que apresentou os melhores feitos perder a luta. Imagina assim que, por exemplo, dois caras vão lutar boxe. Um é claramente mais forte, mais técnico do que o outro. Mas o outro ganha a luta assim mesmo. E quando, vai se investigar, descobre que ele tava com uma ferradura de cavalo dentro da luva do boxe. Foi uma vitória? Foi, mas foi injusta, porque um deles claramente se beneficiou de um artifício ilegal. Foi um dick vigarista. O que não é o caso aqui. Injusto seria exatamente dar a vitória pro Madara, mesmo mostrando um oceano de evidências aí de que o Saitama é superior a ele. Ao meu ver, você tá confundindo a palavra justiça com a palavra equilíbrio. E não existe nenhum manual que diga que só pode fazer luta equilibrada. Não existe regra. Só faz luta equilibrada. Não, posso fazer qualquer luta, né? Henrique Souza. É só um cara que bate forte. Olha, vamos lá, Henrique. Dizer que o Saitama é só um cara que bate forte, é como dizer que o Godzilla é só, sei lá, um dinossauro. Ou que o Superman é só um alienígena. Ou que o Madara é só um ninja. O Saitama não é só um cara que bate forte, mas sim o melhor cara que faz isso. O melhor cara em fazer isso. Galera, lembrando que o Saitama vai estar na matemática da vitória na... Galera, gostei do vídeo, tá? Mas eu mudei aqui minha opinião. No primeiro vídeo da Batalha Mortal, se não me engano, eu acho que eu concordei com o resultado ali do Saitama. Se eu também não me engano, eu acho que foi mais naquela onda de, o Saitama nunca foi mostrado perdendo, ele nunca foi mostrado sendo afetado por isso, por aquilo. Então isso realmente fica na cabeça da pessoa e dá realmente aquela imagem que o Saitama venceria. Mas agora, revendo aqui os comentários da galerinha, revendo os argumentos do Peter e tendo pensado mais um pouco, eu não tenho mais a certeza se o Saitama de fato venceria não, tá? Porque querendo ou não, o que é a vantagem do Saitama? Atributos físicos. Ele é mais rápido, indiscutível, ele é mais forte, indiscutível também. Porém, isso por si só conseguiria finalizar alguém que é dito como imortal? Na minha opinião, não. No melhor cenário, o Saitama ia ficar batendo no Madara, meio que desintegrando ele ia continuar voltando, porque de fato ele é imortal, e uma hora ou outra ele ia encaixar uma das técnicas que podem sim fazer efeito no Madara, como o Genjutsu, como no caso da Esfera da Busca da Verdade, como o Limbo também, e usando no caso o Caminho Humano. Então só aqui eu falei 3 formas que eu acredito sim que poderiam finalizar o Saitama. Enquanto o Saitama, na minha opinião, não teria formas reais de finalizar o Madara, considerando que ele é imortal, e considerando que mesmo que ele fosse explodido, ele ainda iria voltar. Então eu retrocedo aqui no caso e não concordo mais com o resultado dessa Batalha Mortal. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que de fato o Saitama ia solar o Madara ou o Madara tinha alguma chance aí de vitória? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários com argumento, porque eu quero ver argumentos aqui, tá? E bem, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!